Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo e proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, 17º domingo do tempo comum, dia 28 de julho. Eu já quero pedir você que comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue esse vídeo. Vamos fazer a palavra de Deus multiplicar-se cada dia mais. Hoje nós lemos o texto de São João, o grande e belo capítulo 6 de São João. Jesus aqui, ele faz a primeira multiplicação dos pães. É importante a gente entender que São João, ele é o evangelista dos sinais. Ele vai realizando os sinais. São João usa a dinâmica para falar dos milagres, ele chama de sinais. Então, ele quer aqui nos dizer e trazer uma mensagem para nós muito importante. Que veja, para que Jesus simplesmente ia multiplicar os pães? Só para matar a fome do povo? Também. Também. Agora eu quero dizer algo aqui, Eu quero fazer aqui um disclaimer, fazer uma aspas dentro disso daqui, porque é importante dizer algo. O que aconteceu aqui no texto do Evangelho é aquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica. Isso aqui nós não estamos falando de uma partilha, meus queridos. Nós estamos falando de um milagre. A multiplicação dos pães não é partilha. O texto do Evangelho é muito claro: 5 pães e 2 peixes. Só de homens tinha 5.000 sentados. Comeram e ainda sobrou ainda no cesto. Isso não é partilha. Só para deixar isso bem claro aqui, os bons entendedores sabem do que eu estou falando. Não é partilha. Isso aqui foi milagre. Milagre da multiplicação dos pães. Por que isso é importante dizer também? Isso é importante dizer também porque esse milagre da multiplicação dos pães, Jesus aqui, primeiro, só para a gente entender algo, no Evangelho de São João, Jesus primeiro ele multiplica os pães, que é esse texto que nós acabamos de ler. Logo na sequência, diz o Evangelho termina dizendo que quando Jesus notou que queriam proclamar ele como rei, ele se retira sozinho e os discípulos voltam para o mar. E de madrugada, Jesus vem andando sobre as águas até os discípulos. Então, primeiro ele multiplica os pães,
depois ele anda sobre as águas e só depois, no mesmo capítulo 6, Jesus começa o discurso do pão da vida. Ora, o capítulo 6 do Evangelho de São João trata-se de falar da Eucaristia. Mas antes mesmo de falar da Eucaristia, Jesus então, ele quer dar provas daquilo que ele irá falar depois, já agora nesse momento. Então, quando ele multiplica os pães, ele pega a matéria, a espécie do pão e dos peixes e simplesmente multiplica para mostrar que ele tem o poder sobre a matéria. Depois, quando ele anda sobre as águas, Jesus então, rompendo todas as leis da física, ele está dizendo que ele tem o poder sobre o seu corpo. E só então depois, Jesus ele faz o discurso do pão da vida. Por isso o evangelho da multiplicação dos pães aqui é uma prefiguração da Eucaristia. Daquele pão que não é simplesmente um pão material, mas é o sacrossanto corpo de nosso Senhor que vem para nos alimentar. Então, o evangelho da multiplicação dos pães, Jesus aqui ele está colocando as bases, fortalecendo o seu discurso para quando ele falar lá na frente que ele vai dar o seu corpo para em comida, como comida, e o seu sangue como bebida, e mesmo fazendo toda essa preparação, mesmo mostrando que ele tem o poder sobre a matéria, que ele tem o poder sobre o seu corpo, que ele tem o poder sobre as leis da física, dizendo assim, olha, o que eu vou falar depois eu tenho o poder de fazer porque eu já provei. Ele nem precisaria fazer isso, mas ele quis deixar isso muito claro para cada um de nós. E mesmo assim, lá para os versículos 50 seguintes, diz que muitos ficaram escandalizados e já não queriam andar mais com Jesus Cristo, porque ele estava dizendo que ia dar a sua carne, né, e o seu sangue como bebida e como comida. Que coisa extraordinária! Por isso hoje, esse evangelho da multiplicação dos pães, ele tem muito, muito a nos dizer. Ele quer nos colocar nessa dinâmica de um Deus que ele pode fazer, porque ele tem as credenciais. Ele tem as credenciais. Quando ele diz, isto é o meu corpo, ele tem credencial para isso. Porque quem pode andar sobre as águas? Quem pode multiplicar pães? Quem pode dar vista aos cegos? Quem pode ressuscitar aos mortos? Quem pode fazer paralíticos andar? Só Deus. Só Deus. E por isso ele também pode perdoar pecados, porque ele é Deus. E quando ele chega então lá na frente e ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ah, meu irmão, minha irmã, tenha certeza. Jesus, ele já tinha mostrado muito para os seus discípulos que de fato ele poderia fazer isso e muito mais. Esse é o milagre da multiplicação dos pães, tão mal entendido por alguns às vezes, né? Que olha para isso aqui como uma partilha, que olha para isso aqui simplesmente como saciar da fome. Não, Jesus aqui, ele está matando uma fome biológica sim, mas para falar que ele pode matar uma fome que é a fome e sede dele mesmo. Vamos lembrar aquilo que ele disse para a samaritana. Olha, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu te der, jamais você terá sede. Gente, é evidente que Jesus não está falando de água H2O. Não é. Jesus está falando da graça que ele queria dar para a samaritana. Então aqui, ao multiplicar os pães, Jesus quer aguçar o coração dos discípulos e ele quer aguçar o meu e o seu coração para algo que ele faria depois e para algo muito melhor do que simplesmente um pão material. Esses dias eu vi um post, né, de uma santa, e isso não aconteceu só com esta mulher. Esqueci o nome dela agora, vocês me desculpam. Esqueci o nome dela, eu não trouxe isso anotado aqui, né? Como se fosse ao vivo. Tô falando aqui, mas não tô com as coisas anotadas, né? Eu esqueci o nome dela, mas ela viveu mais de 20 anos somente se alimentando da Eucaristia. Imagina isso. Não bebia nada, não comia nada, era só Eucaristia que essa mulher viveu por 20 anos. Isso aí é milagre ou
que é isso? O que nós podemos chamar um negócio desse? É evidente que isso é um grande milagre. Porque se a gente ficar aí 10 dias sem comer, acho que já baixamos o hospital. Ou nem sei se a gente consegue ficar vivo. Eu não experimentei porque não consigo ficar mais de um dia sem comer. E você sabe aí do seu corpo. Imagina se a gente ficar 20 anos sem comer nada e beber nada. Essa mulher viveu 20 anos sem se alimentar de qualquer outro alimento que não fosse a Eucaristia. E tudo isso porque Jesus, ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como anda a sua vida hoje eucarística, mas eu sinto que ao ler esse evangelho, imediatamente eu fui linkado para a Eucaristia. Por isso estou trazendo da multiplicação dos pães a terminar falando da Eucaristia. Mas para dizer para você que se estiver afastado da Eucaristia, volte, porque Jesus está ali te esperando, não só para matar a sua fome física, e que você terá fome amanhã de novo, mas muito mais do que isso, para te saciar espiritualmente e te dar a graça do que é ter Ele dentro de você, te sustentando, te alimentando e te levando às delícias da vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.